Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal 4 Operações e na aula de hoje a gente vamos resolver mais uma questão de concurso público, tá certo? Então vamos iniciar a leitura do enunciado da questão. A média aritmética simples das idades de Marcelo e de Débora é de 45 anos, tá certo? Então assim, o que a questão nos disse aqui nesse primeiro momento, né, para a gente montar a nossa primeira equação? A questão disse que a idade de Marcelo mais Débora, a média dessas idades é de 45 anos, tá certo? A média nada mais é do que a soma das idades dos dois dividido pelo número de elemento, que nesse caso é 2, tá? Ou seja, Marcelo e Débora. E feito isso, a idade, né, a média das idades deles tem que ser 45 anos, tá certo? Então, como é que a gente monta essa nossa primeira equação? Vou colocar aqui, ó, primeira equação. Então, a idade de Marcelo, que eu vou chamar de M, e de Débora, que eu vou chamar de D, né, dividido por 2, tem que ser igual a 45 anos, tá certo? Então, a idade dele, a soma das idades dos dois, dividido pelo número de elementos, né, como eu disse, Marcelo mais Débora, a média é igual a 45 anos, tá certo? Bom, ainda nessa primeira equação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 1 aqui embaixo, tá certo? Porque todo número é uma fração. Por exemplo, se eu pegar o número 2 e colocar o 1 embaixo, 2 dividido por 1 é igual a 2, tá certo? Então, todo número é uma fração. Então, eu colocando o 1 embaixo do 45 não vai alterar em nada. Bom, aqui eu tenho uma igualdade de frente para outra. O que eu faço quando eu tenho uma igualdade de frente para outra? Eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse. Tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, m mais d vezes 1. Qualquer coisa multiplicado por 1 é ele mesmo, tá certo? Então, eu vou ter aqui, ó, m mais d, certo? Já fiz essa multiplicação, igual 2 vezes 45, igual a 90, tá certo? Então, a nossa primeira equação é essa aqui, ó. M mais D igual a 90, tá certo? Vamos continuar lendo o enunciado da questão. Se Débora é 6 anos mais nova que Marcelo, então Marcelo tem. Então, aqui a questão está querendo saber qual que é a idade do Marcelo. Então, vou colocar aqui o M e uma interrogação, que a gente não sabe, e a questão está querendo saber qual que é a idade do Marcelo. Então, na nossa segunda equação que a gente vamos montar, a gente sabe que se a idade de Débora é igual a M, ou seja, então a idade de Débora é igual à idade do Marcelo menos 6, porque ela é 6 anos mais nova do que Marcelo, tá certo? Então aqui está a nossa segunda equação que a gente montou, correto? Bom, agora para a gente resolver essa nossa questão aqui, o que a gente vai fazer? A gente vamos pegar a nossa primeira equação, essa aqui é a nossa primeira equação, correto? E eu vou copiar aqui, ó, nossa primeira equação, m mais d igual a 90, correto? O nosso d é igual a m menos 6, tá certo? Então, eu vou pegar o valor de d aqui e vou substituir na nossa primeira equação, tá certo? Então, vai ficar aqui, ó, m mais o nosso d, ele é igual a m menos 6, então vai ficar m menos 6, tudo isso igual a 90, correto? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou unir os semelhantes, né? Eu vou somar os semelhantes. Então, eu vou somar esse com esse. Então, m mais m, eu vou ter aqui 2m menos 6 igual a 90, correto? Continuando, agora eu vou isolar o 2m do lado esquerdo da igualdade e vou passar o menos 6 para o outro lado da igualdade. Observe que ele está aqui negativo, né, menos 6. Quando o 6 passar para o outro lado da igualdade, ele passa positivo, correto? Então, vai ficar aqui, ó, 2m igual a 90 mais 6, correto? Continuando, vamos ter 2m igual, agora a gente vamos fazer essa soma aqui, 90 mais 6,
é igual a 96, correto? Bom, o que a gente faz aqui? Eu vou isolar apenas um m do lado esquerdo da igualdade e vou mandar o 2 para o outro lado da igualdade, né? Observe que o 2 ele está multiplicando o m. Toda vez que a gente tem um número que não tem entre o número e a letra alguma operação, é porque o número está multiplicando, tá certo? Então aqui, ó, ele está multiplicando. E quando eu passar ele para o outro lado da igualdade, ele passa dividindo, tá certo? Então vou isolar aqui o m, vai ficar m igual a 96, e o 2 que estava multiplicando, ele passa dividindo, tá certo? Porque o inverso da multiplicação é a divisão. Então ficou assim, correto? Então, vamos ter que m é 96 dividido por 2 é igual a 48, tá certo? Então, o resultado dessa nossa questão aqui é 48, ou seja, a idade do Marcelo é de 48 anos, tá certo? Mas, vamos supor que você quisesse, né, e precisasse descobrir a idade da Débora. O que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar a primeira equação, né, que a gente temos m mais d igual a 90, correto? Bom, agora a gente já sabe o valor de m. m é 48 mais d igual a 90, correto? O que eu faço aqui? Eu vou isolar o d desse lado esquerdo da igualdade e vou mandar o 48 para o outro lado da igualdade, correto? Então vai ficar assim, ó, d igual a 90. Observe que o 48 ele é positivo, tá certo? Aqui do lado do 48 tem um sinalzinho de mais. Quando eu passar para o outro lado da igualdade, ele passa negativo, tá certo? Então vai ficar d igual a 90 menos 48, correto? E quando eu fizer essa subtração aqui, eu vou ter que d é igual a 42, tá certo? Ou seja, aquela segunda afirmação aqui do enunciado, né, da questão, que disse que a idade de Débora é igual à idade do Marcelo menos 6, é verdade, né? Se a gente pegar 48 menos 42, dá uma diferença de 6 anos de idade, tá certo? Então a alternativa correta, como a questão está querendo a idade do Marcelo, é a letra A, correto? Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários e até a próxima.